Agora vamos para um tema muito bacana que chamou muito a minha atenção e eu convidei a doutora para vir conversar com a gente sobre esse tema, porque muita gente não conhece, eu sei que talvez você também tenha dúvida com relação ao autismo. A doutora Tainara Oliveira está aqui junto com a Marlúcia, que é sua mãe, que também é Psicopedagoga. psicopedagoga, e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que está muito em evidência, por mais que a gente não fale disso todos os dias, mas existem muitas pessoas passando por esse problema e tendo que lidar com isso e muitas vezes buscando ajuda não sabem onde encontrar. Tainara, boa tarde, muito Boa obrigada por ter tarde. vindo, viu? Seja Muito muito obrigada a bem-vinda você aqui. pelo convite. Então, nós trabalhamos com autismo, nós trabalhamos com transtornos, de neurodesenvolvimento em geral, né? Porque não é só um transtorno, tem vários transtornos. E a gente trabalha com o autismo, que é um transtorno que tem aumentado muito, de 44 crianças que nascem, uma é autista, e é pouco falado, né? Tem a pouca conscientização do que é o autismo. Doutora, você é terapeuta infantil. A gente faz faculdade para ser terapeuta infantil? Explica um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho. Eu sou enfermeira, eu me formei em enfermagem, só que assim que eu terminei de me formar, eu comecei a trabalhar com a minha mãe, que já era psicopedagoga, já aplicava terapias, e eu me apaixonei por essa área. E eu fiz uma especialização em psicomotricidade e em desenvolvimento infantil, que era justamente para trabalhar com crianças. Eu sou terapeuta infantil porque eu aplico terapias, mas na Uhum. verdade, né, assim, a formação, eu sou enfermeira especializada em psicomotricidade. Esse trabalho seu, doutor, é feito onde? Porque para desenvolver um trabalho desse é necessário que haja um ambiente Um adequado, ambiente. né? Hoje nós temos uma clínica com um suporte muito bom, assim, que a gente consegue oferecer para as crianças, com multiprofissionais. Nós temos na clínica fonoaudióloga, temos neuropsicólogo, nós temos a psicopedagoga, eu Que que é sou a psicomotricista, que é minha mãe. Vamos dar uma boa tarde para ela, tudo bem, Malu? Seja Olá, boa bem-vinda, tarde, viu? obrigada. Quando fala, doutora, desse tema que é tão importante, né? Como é que foi que você chegou, né, a se envolver ou a se interessar por esse tema? Como que foi? Tem algum parente, alguém? Eu acho que o meu primeiro contato com o autismo, minha mãe era empresária na Vila São José, ela tinha uma escola Uhum. particular. E aí, o meu primeiro contato com o autismo foi porque uma criança que era autista e estudava na escolinha da minha mãe, só ficava na escola se fosse comigo. Porque o autismo, ele tem muito da seletividade de pessoas, de gostar muito de uma pessoa e querer ela o tempo todo. Uhum. E aí, até buscar ele na casa dele, eu tinha que buscar, porque ele só É ia pra escola se fosse mesmo? comigo. Então, assim, meu primeiro contato com autismo, eu tinha 11 anos, né, mãe? Isso. 11 anos de idade, e ele só ficava comigo o tempo todo. Gente, é incrível, né, essa questão do autismo, porque tem algumas particularidades que você tem que entender, Entender tem que conhecer para você lidar com isso, né? para lidar com isso. Inclusive, doutora, tem o caso de autismo que é agressivo, né? Uhum, Que eles sim, gritam, jogam coisas, né? E tem que ter uma preparação para lidar com isso, para tanto na lidar com isso. escola, como também em outros ambientes, né? E como é que eu fico imaginando como é que é ser mãe de autismo? Doutora, aqui em Xinguara tem muitos desses casos? Muitos casos, muitos casos. Eu não sei ao certo. Hoje nós temos, eu acho que 25 mães conosco, que são mães de autistas, não só de um filho, porque quando vem da genética hereditário, pode ocorrer de vir dois filhos autistas, três. Então, nós temos mães que a gente faz a investigação que praticamente todos têm sinais, têm E o características que de é o autismo. autismo, doutor? Explica pra gente que O é uma autismo, doença? não. O autismo não é uma doença. O autismo é um transtorno. Ele é um transtorno comportamental. O autismo, você não consegue provar ele com exames. Não tem nenhum exame que consiga É mesmo? comprovar o autismo. A única coisa que prova o autismo é o comportamento, você observar. Eu até falei no meu Instagram esses dias sobre o cuidado que a gente tem ao diagnosticar uma criança. Porque no autismo você precisa avaliar a criança durante muito tempo. No mínimo um mês e no máximo teve crianças que a gente avaliou o ano para fechar diagnóstico. Por quê? Porque são crianças com poucas características, mas que afetam a vida da criança, o comportamento. E qual é a principal característica que a gente tem que observar, doutora? Porque tem criança que é nervosa, tem criança que é inquieta, O né? Hiperativa. espectro já fala que são todas diferentes, né? Cada um é Uhum. de um jeito. Nós temos crianças lá que são extremamente carinhosas, porque às vezes a gente fala de autismo e já imagina a criança agressiva, né? A criança que chora muito, mas nós temos crianças tranquilas, totalmente
totalmente carinhosos, e nós temos as crianças agressivas, né, que choram bastante, e a primeira característica é o atraso na fala, Atrás, né? Fala. o atraso na comunicação. Os pais, esses pais têm condição de saber que a criança tem algum problema já desde os primeiros passos, ou tem que ter muito, ser muito observador para conseguir. Depois de 1 ano, 2 anos. Nós não temos nenhum autista. Nós temos um que começou a observar sinais com 11 meses, mas é o único. É único. Quer dizer, então, doutora, que na barriga da mãe não é possível saber se vai ter autismo. Não Não, tem nenhum exame diagnóstico que mostra nada, isso. não. Não? Não tem, hoje nós ainda não temos nada que comprove de onde vem o autismo. A gente sabe, tem algumas pesquisas que pode ser hereditário, tem quase certeza que vem também genético, mas estão pesquisando sobre medicações que a grávida toma, sobre infecção urinária, vaginal, que acontece durante a gravidez. Mas nada ainda é certo sobre o autismo e de onde ele vem. É mesmo, doutora? Nós ainda estamos Então é um problema que a gente tem que aprender a lidar com ele. E como é para você, doutora, atender não só essas crianças, porque a criança não tem muita noção, né? Mas para os pais. Como é lidar com esses pais? Que eu imagino que O mais fácil o mais fácil é as crianças, digamos assim, né? Porque os pais, eles têm um pouco de resistência no começo, é normal, né? Você está acabando de descobrir que seu filho é uma criança atípica, que é o termo que a gente usa, né? Que é uma criança de comportamentos diferentes, então é comportamentos atípicos, e para eles é muito difícil. Hoje nós temos a tecnologia, celular, muito celular, então assim, a criança autista, o celular para ela traz um grande malefício, assim, que a gente não consegue explicar. O quanto é difícil. Para o autista não é recomendado. Não é recomendado. E se for recomendado, se a criança quiser assistir televisão, é o que a gente indica para ela assistir ali, porque a televisão ela vai se distrair enquanto ela está assistindo, ela está brincando, ela está prestando atenção. O que a gente tem observado, assim, é um grande número de casos, né? Porque não só de pessoas simples, humildes, mas também de pessoas até artistas, famosas. Então, assim, ele não tem uma característica a seguir, né? Pode ser qualquer pessoa, qualquer classe social, de repente. Hoje nós temos até um defensor do autismo, que é o Marcos Mion. O Marcos Mion, isso eu ia falar. O filho dele. E agora também tem o Felipe, que era irmão do Cristiano Araújo, Felipe Araújo. É mesmo? Descobriu também que o filho é autista, sempre percebeu características diferentes na criança. E a primeira pergunta lá que você fez sobre o que a gente repara em primeiro momento é o atraso na fala, a criança não responde quando é chamada, você pode repetir. O contato visual, não olha para o seu rosto, não olha para o seu olho. Você chama ela não responde, só quando interessa a ele ou a ela. Outra coisa, outro fato sobre o autismo. Em meninas é raro. Em meninos é uma quantidade. Mesmo? Por que será que é diferencial? Vamos mandar um alô também pro pessoal que está no Instagram ali da clínica. Qual é a clínica mesmo, doutora? Clínica Florescer. Clínica Florescer, muito boa tarde a todos vocês, obrigada, viu, por estar aí. Se tiver alguma pergunta, vai mandando aqui pra gente. Que tema bacana, doutora. Eu te falo aqui de mim, né, por mais que eu tenha lido alguns temas, alguns tópicos, já participei de palestras que eu acho isso aí muito interessante e não sei nem como lidaria com isso, né, a gente nunca sabe, mas eu estou achando muito interessante esse tema. Eu quero que você fale para a gente desde quando você está tratando pessoas com os pais e as crianças com autismo, como é lidar com isso. E também, doutora, que projeto é esse que você está encabeçando? Por que você está apoiando esse tema? O autismo, como eu falei, ele veio na minha vida lá eu com 11 anos de idade, né? Era muito novinha, tive a minha primeira criança, me apeguei a ele, né? Hoje eu acho que ele já tá um rapaz. É esse do vídeo? Não. Esse do vídeo é quem, doutora? Esse do vídeo é o meu bebê, é o Felipe. Ele é o meu bebezinho. Não, é o meu. Você não tem filho? Não, nenhum. Ele é o meu bebê que eu falo, é porque ele entrou, ele ainda era um bebezinho, ele não levantava. Sério? Ele tinha um atraso motor significativo e eu, como psicomotricista, consegui desenvolver. Psicomotricista, doutora, é uma pessoa que cuida, no geral, da parte motora corporal da criança. Só que eu preciso cuidar do cognitivo também, porque eu não consigo ter uma parte motora se a criança não entender o que está acontecendo. Você está querendo dizer, né? Mas ele foi assim. Qual foi a sua maior dificuldade, doutora? A maior experiência que você viveu com relação ao autismo nesse período? Eu acho que o Felipe foi o meu maior desafio, porque ele era criança, ele não conseguia levantar. Então, para mim, assim, era. Então, quer dizer que o autismo também compromete a coordenação motora?
compromete a coordenação motora, como é comportamental, se não tiver o estímulo, a terapia adequada, compromete o cognitivo, coordenação motora, percepção visual. É Agora eu não mesmo. lembro de tudo, mas assim, compromete muita coisa, né? E vamos falar também com a psicopedagoga, como é para você, Marlu, está convivendo, está também ajudando, né? Como você vê essa filha, né, com esse interesse tão mútuo nessa área que realmente ajuda muitos pais, né? Porque ter um profissional que entende e que possa nos ajudar, nos instruir, eu acho que faz todo o diferencial, né? É muito bom, né? Ela está comigo porque a gente trabalha em parceria, né? E então é um prazer muito grande, né? Da gente estar trabalhando junto. Então, assim, poder ajudar essas crianças é uma honra, né? Eu sinto muito gratificante por poder ajudar essas mãezinhas, porque o quanto a gente vê que essas mães sofrem, né? E precisam de ajuda, né? Sim, com certeza. Qual foi a maior experiência que você viveu, Marluce, dentro desse quadro, desse cenário de ajuda, de busca, de tentar amenizar esse sofrimento dos pais? Eu estou falando isso porque eu conheço uma mãe que não tinha muito interesse nesse assunto, até conhecer de perto um caso, que a mãe, ela simplesmente teve que abrir mão de tudo, uma vida, uma história, trabalho, tudo, para cuidar de uma criança autista. E o relato dela para mim me deixou assustada, eu estou até arrepiada. Ela falou assim: não tem mais vida, porque a vida é cuidar dessa criança que não pode, não tem percepção, não pode deixar só. Sim, Na escola, né? Tem problema na escola. sim, isso Tá, mesmo. tá de repente na escola já liga para buscar. Ela disse que não vive mais, não tem vida. E eu Sim. assustei com isso. Porque eles gostam muito de rotina, né? E quando eles saem dessa rotina, eles vêm a dar crise, né? Então, aonde eles dão crise, por exemplo, tá na escola, né? Os professores já ligam a direção da escola para ir, né? Ajudar nessa crise, porque a crise a gente já presenciou. Então, assim, a gente que está nessa área, eu relato, é muito difícil Muito passar. difícil, né? Então, assim, eu entendo, né? O que as mães passam. Então, não é fácil, né? Eu presenciei uma crise lá que essa crise nada serve para a criança. Tem que deixar o tempo dela, o momento dela se acalmar, né? É Para mesmo. isso. Você não precisa oferecer algo em troca, nada. É o tempo dela. Então a gente já entende, né, esse lado da criança, tanto que é que eu tô com a princesa, que eu falo que ela é minha princesa, né? Então eu já conheço ela, ela não é verbal, né? Que a gente fala que ela não fala, né? Mas eu já conheço. Eu sei quando ela quer lanchar, eu sei quando ela não está querendo fazer aquela atividade, eu sei quando ela quer fazer carinho em mim, né? Eu sei quando ela quer brincar. Então, assim, eu entendo ela, né? Eu até falo para a mãe dela que eu acho que eu entendo mais ela, Do né, que a do que a própria mãe. própria mãe. E como E que ela é é minha princesa. instruir esses pais com relação a isso? Porque um período que fica ali com o profissional é uma coisa, mas quando chega em casa, né? Então, a gente faz, né, as reuniões, né, também, e a gente passa uma rotina para esses pais, né? Porque até então eu falo assim que a gente trabalha com essas crianças, mas a gente passa só uma hora com essas crianças. A gente queria muito ter trazido uma mãe, inclusive, né, a Tainara disse pra gente que ia trazer uma mãe aqui de autista para poder conversarmos um pouco mais, sabermos um pouco mais, mas ela não pôde vir porque o bebê estava doente, né? Febre. E eu nem corri atrás também de outras pessoas que eu conheço, né, que tem a proprietária do Mercado Almeida, que também tem um filho, já vi palestra, ela participou de palestra, a gente queria muito ouvir uma mãe que passa por isso, para outras mães entenderem, né, que pode buscar ajuda. Esse tratamento é caro, doutora? Quando a gente fala assim, buscar um profissional nessa área, você acha que deveria ter um serviço público que ajudasse essas Que crianças? desse um suporte melhor. Assim, é um tratamento caro, porque é um tratamento contínuo que não tem fim, né? Paciente Mesmo? neurológico não tem alta, paciente neurológico não acaba nunca mais. Então, você tem que fazer aquele tratamento pro resto da vida. E se é pro resto da vida, é caro, né? É caro. Um neuropsicólogo é caro, uma consulta. Então, doutora, depois, para saber um diagnóstico, eu tenho que passar pelo neuro. Primeiro, psicólogo. para a gente investigar a criança, ela tem que Uhum. passar por multiprofissionais. A Isso. criança tem atraso na fala, ela tem que passar por uma fonoaudióloga. A criança tem atraso motor, tem que passar por uma psicomotricista. Atraso cognitivo escolar, por uma psicopedagoga. Então, ela passa por multiprofissionais, cada um de nós vamos fazer um relatório e depois ela vai para o neuropediatra com aqueles relatórios e o neuro vai analisar aquela criança.
Eu até postei isso e me perguntaram muito, mas ele pediu para fazer exames. Sim, gente, faz exames para ver se a criança escuta, para ver se não é nenhum problema mesmo na fala, se ela vai conseguir falar, se tá tudo certo, justamente para descartar outros diagnósticos que a gente faz exame, mas não para diagnosticar o autismo, porque não faz o diagnóstico de autismo com exames. A gente faz o diagnóstico do autismo com avaliações, com rastreamentos e testes. A gente observando a criança durante um longo tempo para a gente ter certeza que ela tem esse diagnóstico. E quando esse diagnóstico é feito, doutora, como é para vocês falarem isso para os pais? Eu imagino que é um pouco complicado, porque, como você falou, a primeira reação é não aceitar. Não Eu aceita. acho que nenhum pai aceita que o filho tem algum problema, né? Não é só essa doença, qualquer coisa, né? Qualquer Doença não, isso é um problema, Transtorno. transtorno. Isso. Então, assim, mas os pais geralmente têm essa resistência para aceitar qualquer coisa, né? Que não é normal. Sim. Eles ficam. A maioria já vai desconfiando que tem algo. Mas o autismo é um baque. Porque para todo mundo, quando a gente fala de autismo, eu quero até falar dos níveis de suporte também. Quando a gente fala em autismo, todo mundo imagina o autismo do nível 3. Hoje não se usa mais esse termo, mas para deixar mais explicadinho, o severo, que é a criança que você olha para ela e você tem certeza que ela é autista. Mas hoje nós temos autistas do nível 1, suporte 1, que são crianças que não dá para ver, que não vêm no rosto, que você não vai perceber, né? Que as mãezinhas até reclamam que sempre recebem no comentário de nem parece que ele é autista, porque ele é uma criança normal, né? Os comportamentos dele têm alguns comportamentos diferentes, mas não notáveis a olho nu, né? Né? E o nível 2 também, que é o moderado, que já dá para perceber um pouquinho em algumas situações que aquela criança tem um comportamento atípico, que é um comportamento diferente. Então, assim, o autismo, ele não se vê a olho nu. Você olhar para a criança de primeiro momento, como a síndrome de Down, que você olha e tá no rosto. Não, você tem que analisar aquela criança em comportamentos. Então, assim, esse nível 3 é aquele que é agressivo, que joga coisa. Sim, a maioria é agressiva, mas tem alguns que não. Tem casos que não. Nós temos lá, né, nível 3, que as crianças não são agressivas. É mesmo. Mas nós temos as crianças, como eu falei, que são um pouco agressivas. E falando desse projeto, doutora, que é seu, que você está à frente desse projeto, qual é o seu projeto, a sua intenção? A gente quer aqui em Xinguara, porque talvez a gente não consiga chegar longe, mas assim, em outros lugares, né, no mundo inteiro, mas a gente quer conscientizar as pessoas da nossa cidade. Porque eu quero E de repente criar um projeto, alguma coisa onde a gente possa ajudar essa fazer criança, não é isso? fazer a conscientização. Nosso projeto é a conscientização do máximo da população de Xinguara sobre o autismo. A gente trabalhar com palestras em escolas, porque onde as mães mais sofrem são nas escolas. Que coisa boa. Porque Já está programado isso? O que você precisa para começar esse trabalho? Nós estamos organizando aí uma reunião com os nossos pais, né, com multiprofissionais, falando sobre isso, já dando essa palestra para os principais, que são os pais que convivem todos os dias. Vai ser em março, depois eu vou passar a data, tudo direitinho, mas a gente já está organizando. Nós temos também uma grande amiga nessa causa, nessa luta, que ela tem uma filha autista, a Fátima. Ela está também organizando uma caminhada em abril. Hoje mesmo a gente recebeu sobre as camisetas. Quem tiver interesse, entre em contato. Então as camisetas serão vendidas, serão para arrecadar dinheiro para ajudar. Para ajudar. Tudo sobre o autismo, tudo para a gente conseguir aí benefícios para os autistas, né? E o que mais, doutora, que você pretende vender para ajudar? Depois que arrecadar esse dinheiro, como é que vai ser feita essa distribuição de recursos? De recursos, né? Como eu falei, o primeiro momento que a gente quer mesmo são as palestras, a conscientização do autismo. Como que a professora vai lidar? O que a coordenadora tem que fazer em certo caso, em momento de crise, né? Porque as mãezinhas reclamam muito. Chorou, me liga. Porque como não sabe lidar, né, é muito difícil. Eu não vou falar que é algo fácil. E também como colocar essa criança no meio do convívio, no meio do convívio de outras crianças, porque a gente quer preparar elas para a sociedade. Como é comportamental, a gente tem que ensinar comportamento. Isso aí, né, fazer usando delas aí, né? Porque às vezes a gente vê só falando sobre, né? Mas não tem. Tem muita discriminação, assim, com relação ao autismo? Tem, ainda temos bastante. Infelizmente, acho que a pior parte é essa, né? A gente discriminar uma causa que você não conhece.
Eu acho isso aí triste demais. Muito triste. Então, doutora, esse projeto é de palestra, depois, quem sabe, doutora, pode encabeçar aí um projeto, né? Maior, é o que nós que queremos. é ajudar, o intuito é ajudar. Essa clínica, doutora, fica em qual setor? Se a pessoa quiser saber mais informações, quais são os profissionais que atuam nessa clínica, nesse segmento? Nós ficamos lá no Jardim América, o nome da clínica é Florescer, é uma clínica de desenvolvimento infantil em geral, então nós trabalhamos com todo tipo de criança, a gente fala muito em autismo. Se eu mas quiser tem fazer, outros doutora, um exame, por transtornos. exemplo, de hormônios, que às vezes, hoje eu vejo assim que as crianças estão muito precoces, né? Faz também? Lá nós não fazemos, mas nós observamos o exame para a gente encaminhar para quem vai Pro profissional. o profissional adequado para tomar as outras providências sobre essa questão, né? Mas a gente tem lá a fonoaudióloga, que é de extrema importância para a fala das crianças, que no autismo é comum o atraso na fala, e até a questão não verbal da criança. Até essa questão, então, é muito interessante que cada profissional na sua área, ela é a psicopedagoga, né, que vai observar uma questão, você, né, como é profissional na sua área, você disse que até é mais fácil falar da sua formação, que você é a Psicomotricista. psiconutricista e também é outra mais Eu fácil. sou terapeuta infantil. Terapeuta infantil, Todos nós lá somos terapeutas infantis porque a gente aplica terapias. E observa comportamentos, E né? observa comportamentos. E qual é o doutor que você disse? Tem psiquiatra também na clínica? Tem. Nós temos o neuropsicólogo, que é o doutor Samuel. Nós temos a fonoaudióloga, que é a Patrícia, maravilhosa. Só atende criança na clínica? Sim, até uns 15 anos nós temos aula de reforço lá e alfabetização, aula de reforço para infantil e ensino fundamental e médio. Então, assim, a gente dá o suporte. Então, dá aula de reforço para pessoas normais, crianças normais, que têm problema na escola. Às vezes também tem o déficit de atenção, né? Sim, é um assunto como eu falei, tem comentado. outros transtornos, né? Tem o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. TDAH, eu sei como é que é isso, porque eu não foi diagnosticado, mas meu filho, ele é muito inquieto. E tanto tem problema na escola, eu falava assim, não, mas ele não presta atenção. Ele não consegue ficar muito tempo fixado numa coisa. Então, eu vejo isso aí já como uma coisa difícil de lidar, porque parece que não tem interesse, mas não é. Não é isso. É super inteligente, extremamente inteligente. Sim. Percebe muito rápido as coisas, mas se tiver que passar muito tempo aqui... Eles não conseguem. Eles não conseguem. Eu tive problema na escola até descobrir que isso existe, que tem como tratar, né? Meu filho, eu nunca nem tratei, na verdade. Eu sempre procuro conversar com ele, tentando fazer com ele que ele entenda que eu sou o apoio dele. Se tiver alguma coisa, eu posso tentar ajudar buscando um profissional. Isso. Eu sempre levo acompanhamento psicológico para ver se melhorava e tudo, mas eu vejo que depois que eu fui entender que não é porque ele não quer. Não, presta atenção, vai sim e tal, mas ele não consegue. Então eu entendi que ele não dá conta de prestar atenção. Se for assim, ó, meia hora aqui, nisso aqui, ele já distrai, tipo assim, já foge e não consegue. Então, esse também é um tema bacana pra gente poder trazer em outro momento, né, doutora? Sim, nós falamos, lá nós tratamos sobre tudo, todo tipo de transtorno de neurodesenvolvimento e aprendizagem, dislexia. Agora O não vou que é lembrar de dislexia, tudo. doutora? A dislexia, você tem mais propriedade. É aquela criança que ela tem mais dificuldade na leitura e na escrita. Ela troca as letrinhas ali na hora de ler, né, a sílaba, ela troca a sílaba. Então, também é um transtorno que, né, dificulta muito na aprendizagem da criança. Quero dizer que eu sou muito a favor e super apoio esse tema, esse tópico. Aqui, nossa página está aberta. O nosso trabalho também de divulgação, se você precisar. Quero parabenizar pela sua iniciativa. Eu acho que você não é mãe ainda, né? Não. E quando você for mãe, você vai saber a importância que tem essas pessoas que se envolvem, né, se engajam nesse movimento. A exemplo de você, tem outras mulheres aqui que trabalham, né, para poder ajudar as mães, que as crianças têm câncer, né, que é essa ONG, né? E que ajuda o Hospital de Barretos. Então, assim, eu acho que é muito bacana esses temas de trazer para próximo da gente, para a vida da gente, esses temas, porque a gente nunca sabe quando vai precisar, né? Verdade. Como mãe, a gente super entende as mães que passam por isso. Doutora Tainara, então começa as palestras, você está enganjada nesse projeto do autismo. Se a pessoa que tiver alguma dúvida, se identificou com algum desses tópicos que você falou, pode te procurar. Pode. Deixa um telefone para a gente poder entrar em contato, tira as últimas dúvidas das pessoas que estão nos assistindo. Então, posso falar o telefone? Pode falar.
A gente usa o telefone 94992775548, que é o telefone da clínica. E qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição para responder. A gente faz avaliação, a gente conversa com os pais. Na nossa clínica, a gente dá o suporte do plano de desenvolvimento da criança anual, que é o que a gente precisa alcançar com essa criança durante esse ano. Porque o autismo, a criança tem um pouco de dificuldade da autonomia. Você até citou que sua amiga vive para aquela criança. Por quê? Porque ela não consegue viver para ela sozinha. Então a gente tem que ensinar essa criança a ter autonomia. Por exemplo, Filipinho foi uma criança que eu, graças a Deus, assim, consegui incentivar, estimular ele a se levantar sozinho, porque quando ele quisesse se levantar, ele não precisaria chorar para alguém entender que ele estava incomodado de tanto ficar sentadinho. E hoje ele tem já essa autonomia de andar para todo lado. Tá andando até demais, agora tá correndo. Isso é gratificante, né, doutora? Muito, muito, muito. Eu não consegui explicar o quanto é gratificante. Eu sempre falo para minha mãe que eu não escolhi o autismo me escolheu, né? Porque lá aos 11 anos eu sempre me emociono. E esse autista gostou de mim, e depois disso eu quis entender mais sobre, né? E quando minha mãe, sempre apaixonada por essa área, começou a estudar, eu falei, mãe, eu acho que eu quero também, né? E aí ela é um pouco mais vergonhosa do que eu converso mais, né? Eu sou um pouco da cara da empresa, né? Eu que apareço, mas assim, é muito gratificante. A gente não consegue explicar o quanto é gratificante. Nós tivemos crianças, agora eu vou falar do Cauã, acho que a Lu tá na live. O Cauã entrou lá, ele não fez terapia com nenhum profissional, além de nós duas. Porque ela falava, Tainara, eu não consigo agora, como eu te falei, são custos altos, né? Algumas terapias chegam a ser R$1.000, R$1.800, um valor mais alto do que um salário mínimo. Então, assim, é muito difícil para os pais. Então, quem puder nos ajudar de qualquer maneira, assim, os pais Doutora, e se de repente a gente falando aqui dessa questão de apadrinhamento, se a gente conseguisse um padrinho, né, para poder engajar um projeto, você teria essa estrutura, tipo, para elaborar um projeto onde a pessoa possa financiar esse projeto? Você já pensou nisso? Levar um político, uma pessoa que seja influente, até o próprio governador, para poder engajar esse projeto no estado, né, no município? É nosso sonho ter uma... Porque, assim, aqui em Xinguara, nós temos vários profissionais na rede pública, são até os únicos que nós temos, né? Porque os particulares só somos nós e os públicos é os que a gente tem, né? E aí, para os pais que não têm condição, eles são todo suporte. E aí, falta alguns profissionais. E a demanda é bem grande e está crescendo cada vez mais. Então, às vezes, o profissional, né, da rede pública não está conseguindo, né? Por ter tanto caso, né, no momento. Então, assim, às vezes tem até criança que não faz terapia nenhuma. E a criança que não faz nada? É bem complicado, porque... E pode agravar pode agravar, né, o nível, porque, assim, as terapias que ajudam. Não é necessário o tratamento? É indispensável, porque a intervenção é o que vai mudar a vida da criança. Porque como ela não tem a interação social, né, entra tudo isso nas terapias. E a gente ainda nem falou do ABA, mas vamos deixar para o próximo programa. Porque tem o ABA aí, né, que a gente aplica também. O ABA é o quê? É uma terapia comportamental voltada para o autismo. Isso, que a gente aplica lá também, né? Que isso aí é exclusivo para isso. O ABA, ele é tipo 2 mais 2 é 4. Ele dá certo. Não tem erro nele. E a gente viu... É o mais indicado, então, para isso. O mais indicado. A gente usa o Denver, a gente usa outros métodos, o EAPV. Só que assim, o ABA é como eu tô falando, ele não tem erro nele, a gente tem certeza. É o direcional. E a gente tem um Cauãzinho que, como eu falei, ficamos só nós de profissional com ele, e ele fazia o ABA com a gente. E o Cauã entrou lá, ele não falava... ele tinha muita estereotipia, gritava estereotipia. O que é estereotipia? A estereotipia é bater as mãozinhas ou apresentar algum movimento com muita repetição. A maioria deles costumam fazer assim, quando estão felizes, né? Ou quando estão... E tem a vocal também, que é algum barulhinho com a boca, que fica fazendo o tempo todo, né? O autismo é muito próximo do mal de toque, né? Que fala que é também um transtorno, né? O toque. Sim, tem algumas características. Nós temos autistas lá que, por exemplo, tá enfileirando tudo e ninguém pode nem mexer, que já
né, dá problema, eles choram, dá crise. Então, assim, tem essa questão de organização, tudo na mente deles tem que ser preparado. Por que que eles gostam de rotina? Porque eles querem saber exatamente o que eles vão fazer. Eu tenho um paciente lá que até quando a mãe dele muda de rota para ir para a clínica, ele já chega lá chorando, desesperado. mesmo? Até o mesmo caminho ela tem que fazer todos os dias. E o Cauã agora, terminando, o Cauã agora fala, nós temos até também vídeos do Cauã, ele fala, ele canta, cognitivo, já monta quebra... Gente, 2 anos, tá? Fez 3 agora, né, mãe? Já monta quebra-cabeça, já faz assim... Não, gratificante. Para vocês que é profissional, que tem esse desafio, deve ser muito gratificante mesmo ver um resultado desse, né? Com certeza. E para os pais também, né? Porque a esperança que a gente tem é que tem uma cura, né? Mas se não tem a cura, pelo menos amenize, né? Aquele problema, aquele sofrimento. Porque eu acho que não tem pai, não tem mãe que quer ver um filho sofrendo, né? Não tem nenhum que quer, né? E é isso, a gente tá aí, se vocês precisarem de qualquer apoio, como eu falei, nós estamos à disposição. Então eu quero aqui deixar, gente, à disposição de vocês, o telefone, meu telefone, da doutora também. O meu você já sabe, né? Tá na live, lá na minha página, meu telefone é aberto, meu Instagram também é aberto. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quer buscar uma ajuda com relação à doutora, quer que a gente encaminhe você para esse tratamento, ajude você a chegar nela, você pode também deixar uma pergunta, a gente vai estar encaminhando para ela, tentando responder nas próximas lives, a gente vai trazer a doutora aqui em outros momentos e acompanhar essas palestras. Se você tiver esse interesse, vem com a gente. Se você quiser comprar essa camiseta, já entra em contato. Qual é o seu Instagram, doutora? Eu vou falar da clínica? Da clínica. Minha marqueteira aí, Florescer. Clínica Florescer 2023, gente, que eu tenho uma maravilhosa ali que organiza tudo pra mim. Clínica Florescer 2023. Entra lá, você começa a seguir a clínica. Marli, eu queria te pedir uma coisa. Hoje é aniversário de uma pessoa muito importante. Claro, que é meu pai. E aí ele falou, por favor, manda um alô lá pra mim. Pai, feliz aniversário. Eu te amo. Tudo que eu sou hoje eu devo a você, porque você batalhou por mim todos os dias da sua vida. Então, muito obrigada por tudo. Viu? A live hoje teve até emoções. Qual é o nome dele? Tassiano. Seu Tassiano, ó. Beijo pro senhor, felicidade, tudo de bom. E quando tiver as palestras iniciarem, você fale com a gente. A gente também vai pegando esse projeto seu aqui, vai encaminhar para algumas pessoas, para os nossos deputados, né, que nos apoiam, que a gente tem um acesso mais fácil. Vamos encaminhar para a primeira-dama, a dona Nelly, que é uma pessoa super enganjada nessa área social, uma pessoa maravilhosa que a gente conhece. Inclusive, na semana que vem, eu vou mostrar para vocês o vídeo da Casa lá dos Idosos, que é um lugar, um ambiente cuidado somente para a prefeitura e assistência social, que atende ali os idosos que não tem para onde ir, que são doentes. São cerca de 20 profissionais para poder conseguir manter este lugar funcionando, fisioterapeuta também, psicólogo, enfermeiros, médicos, enfim. É um projeto muito bonito também e eu sei que ela vai ficar muito feliz com esse projeto seu, viu? Sim. Mas é isso, meninas. Muito obrigada, viu, doutora Tainara? Gostei muito de conhecer. Obrigada por ter vindo. Você também, viu, Marcos? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Venha mais vezes conversar com a gente. Quando tiver alguma novidade lá nesse caso, você já sabe que você tem que me chamar, tá bom? Nós que agradecemos. A gente vai lá, nem que seja cobrir o evento, viu? Por essa oportunidade. Gente, o nosso assunto de hoje foi o autismo. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas suas. Teve presentes, teve ingresso, teve a sua participação, teve a gente ao vivo em Canaã dos Carajás. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.